Will é seu típico estudante de ensino médio feio, matriculado em uma academia de magia sem poderes mágicos apenas por causa das garotas gatas. Enquanto todos estão tentando ganhar glória tornando-se o mago mais poderoso, Will está lá para perder sua virgindade com sua amiga de infância. Todos na academia, incluindo os professores, zombam dele. No entanto, Will continua a provar que às vezes uma varinha precisa de uma espada. Na cidade capital, crianças com talento para magia têm prioridade na melhor academia de magia. Mas isso significa que talentos como o nosso personagem principal, sem afinidade para magia, não têm chance? A resposta é: inferno não, por causa da interferência da armadura de trama. No 7º andar do calabouço, Will luta contra monstros fortes com uma espada para coletar pontos extracurriculares. Teria sido muito mais fácil se Will fosse uma garota, mas os homens têm que trabalhar por suas coisas. Ele quer fazer o que for preciso para ensinar as duquesas mágicas de sua classe jogando partida. Na aula, um aluno explica que canalizar um pouquinho de magia no minério bruto cria uma reação química. O enxofre produzido a partir disso pode ser usado como catalisador para conjurar chamas bonitas. O professor Edward o elogia por estar certo e quer que alguém demonstre o procedimento. Ele escolhe Will, apesar de saber que suas bolas estão secas de sucos mágicos. No entanto, ele está cochilando na aula, pensando em quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Edward chama seu nome várias vezes para acordá-lo. Ele pede ao professor para repetir a explicação. Mas Edward não dá a mínima para ele. Ele apenas quer que ele se ajoelhe e demonstre a arte de ganhar pontos extras. As declarações condescendentes de Edward são um processo simples. Ele só precisa transferir um pouco de magia e o fogo será aceso. Will concentra-se totalmente no feitiço, mas não consegue produzir nenhum resultado. Momentos depois, o professor estala a língua, fazendo toda a turma rir. Ele silencia a turma, expressando sua descrença de que o instituto deles permite que alguém tão ausente como ele estude magia. Ele acredita que os ratos de biblioteca que fazem anotações só servem para fazer trabalho pesado. Ele o considera completamente além de qualquer ajuda. Naquele momento, um colega do 6º ano, Cian, lança um feitiço básico de fogo para acender a tocha. Edward lembra a ele que lançar feitiços sem permissão é proibido em sua aula. Cian, o garoto arrogante que se acha um deus, se desculpa por esse comportamento, dizendo que seu amigo precisava de luz. Edward lança magia de iluminação negra para cristalizar as chamas. Mas, mais do que isso, ele pretende fazer um ponto. Ele lembra a todos que magia é mais importante do que o tamanho do sutiã. A magia é a autoridade suprema, dando status estimado àqueles com talento inato. O resto pode ficar nos corredores e limpar como um bom zelador. Mais tarde no corredor, Cian e seu capanga, um clichê comum de todo valentão, impedem Will de atravessar a rua. Eles estão prestes a atacar ele, mas seu cavaleiro de armadura brilhante, Colette, se interpõe entre eles. Cian quer que ela se junte ao grupo e o atormente. No entanto, ela se aproxima dele como um gangster, dizendo que Will é mais gentil do que ele jamais poderá ser. Ela diz pra ele parar de intimidar a amiga dela, deixando-o com a cara maluca. Cian sugere trazer a amiga de volta do La La Land. Ele lembra que Will nunca poderia ser um Magia Wanda. Colette se sente mal por ele ter que passar pela aula do Edward. No entanto, ele está feliz que uma garota fofa como ela esteja preocupada com ele. Ela se assusta com o elogio dele e afirma que isso não vai levar a lugar nenhum. Mas do jeito que ela está agindo, acredito que Will vai ter sorte esta noite. Ele afirma que um Giga Chad lhe ensinou a elogiar garotas sempre que tiver oportunidade. Ela diz pra ele calar a boca antes que seu punho achate seu rosto. De repente, Will silenciosamente observa a torre no centro da cidade. Colette está preocupada com essa mudança repentina e pergunta o que aconteceu. Will diz que o céu está tão bonito como sempre. Eles não podem acreditar que os 5 Magia Wandas sustentam o céu diariamente. Há muito tempo, seres conhecidos como anfitriões celestiais ameaçaram a existência da humanidade e encheram o mundo de escuridão. 5 magos se levantaram em desafio para repelir a ameaça. Eles criaram uma barreira para levantar o céu. Estes 5 magos receberam o título honorário mais alto para um mago conhecido como Magia Wander. Todo mago vivo sonha em alcançar essa glória pelo menos uma vez na vida. Colette se pergunta se a Donzela do Gelo está os observando agora. Ele assegura a ela que ela está olhando pela janela. No ano anterior, a amiga de infância de Will, Eufaria, contou a ele sobre os grandes orbes chamados Sol e Lua que orbitam o céu real. Mas ela estava mais intrigada com o pôr do sol. Naquela época, ambos fizeram a promessa de se tornarem Magia Wanders e assistirem ao pôr do sol juntos. Eufaria levou aquela pequena promessa feita por capricho a sério. Com seu talento, ela se tornou a mais jovem Magia Wander e subiu a torre. No entanto, seus talentos não podem sequer ser considerados medíocres, mas sua determinação em cumprir sua promessa é inabalável. Depois do intervalo, o professor Wokner grita com Will, perguntando se ele enlouqueceu. Ele foi ao calabouço sem permissão e lutou no 7º andar. Ainda assim, depois de revisar os materiais do monstro, Wokner lhe concede 2 créditos, melhorando seu humor. O professor pergunta se ele ainda está determinado a se tornar Magia Wander. Will responde a sua pergunta, perguntando se é realmente tão ruim quanto as pessoas dizem. Wokner explica a situação claramente, dizendo que ele precisa avançar para o Instituto Superior antes de almejar se tornar um Magia Wander. Para se formar, ele deve ter créditos superiores em trabalho escrito, trabalho de feitiço e práticas. Apesar de entender a situação, Will insiste em ganhar créditos apenas com práticas.
No final das contas, Wokner percebe que tentar argumentar com Will é como falar com uma porta. Ele diz a Will que ele precisa obter 4 créditos até o final da semana. Segundos depois, ele percebe que a semana acabará em 2 dias. Ele se ajoelha para procurar um monstro que vale 4 créditos. Wokner pensa alto, nomeando um monstro que vale 4 créditos que Will ainda não derrotou. Sem que eles soubessem, Kian ouve falar do monstro e decide matar o monstro antes que Will possa chegar até ele. Ele finalmente se livrará do garoto que manchou a reputação de sua academia. Por outro lado, Will entra no 6º andar da masmorra com Kiki ao seu lado. O gato não tem certeza sobre ele enfrentar um Baskerville. No entanto, ele garante a Kiki que não se queimará como da última vez. Nesse meio tempo, Cian e seus 2 capangas estão focados em eliminar o Baskerville para expulsar o Will. Um deles pergunta se eles têm proteção nos bolsos. Kian lembra-lhe que caras de alto nível como ele não precisam de precauções de segurança. Ele planeja usar um feitiço de busca para encontrar a fera. De repente, um monstro gigante com velocidade insana aparece na frente deles, assustando os 2 capangas. Will ouve o grito deles e imediatamente segue o som. Julgando pela ativação, ele assume que eles não estão longe. Ao chegar na cena, ele encontra um sentinela malvado de 10 créditos intimidando uma criança. Ele não sabe por que o sentinela malvado subiu vários andares. Ele então olha para o humano que acaba sendo Cian. Ele constantemente lança magia de fogo na coisa. No entanto, Will sabe que seus ataques insignificantes não podem fazer nada contra um monstro de alto nível. Quando o monstro se aproxima de Cian, ele percebe que Cian pode morrer. Will percebe que precisa agir e salvá-lo. Nesse momento, ele se lembra de todas as vezes que Cyan e seu amigo o intimidaram. Ele se pergunta se é realmente necessário salvar um canalha como ele. Segundos depois, ele se lembra que Elfaria o chamou de a pessoa mais gentil do mundo. Ele quer ser alguém digno que possa estar ao lado dela. Apesar de não ter talento para magia, ele quer ser sua espada. Will entra no campo de batalha e salva a pele do Tseksayan de ser esmagado. Ele afasta os pés do monstro para longe de Cian. Usando sua força muscular, Will passa ao ataque e golpeia a carapaça. O impacto da greve destrói o chão sob eles. De volta à superfície, Edward corre para o escritório de Wokner no meio da noite. Não, ele não é fã de mangá BL. Ele revela que Cyan e seu conselho de idiotas entraram na masmorra sem autorização. Ele fica de pé, incrédulo, que um aluno de elite pode fazer uma façanha dessas. Edward revela que estão no 6º andar e pede a Wokner para enviar seu familiar para dentro. Ao ouvir isso, ele se acalma, dizendo a Edward que não há necessidade de entrar em pânico. Ele ativa seu orbe de espionagem, revelando que Will está no mesmo andar que eles. Enquanto isso, na masmorra, o impacto da espada de Will e das presas do monstro se chocando destrói o 6º andar. Ele gira ao redor do monstro para ganhar impulso e cortar seu chifre. O monstro o empurra furiosamente para longe. Utilizando a distância, o monstro joga pedras nele a partir dos andares destruídos. No entanto, Will corta as pedras antes mesmo de atingirem o chão. Em seguida, ele ataca sorrateiramente de cima, desferindo um golpe fatal. Cyan está assistindo a esta batalha da primeira fila, mas ainda não consegue acreditar. Ele se pergunta se é o mesmo Will Serfoot de antes, até Edward não acredita nos próprios olhos. É quando Wokner afirma que Will é totalmente diferente deles. Conforme a batalha continua, Wokner explica que Will possui o corpo robusto de um anão. As habilidades de observação dele conseguem ler os padrões inimigos após vê-los uma vez. Ele demonstra esse movimento revidando um ataque que o monstro usou antes. Ele causa grandes danos ao monstro, deixando-o furioso. Wokner afirma que em um mundo cheio de varinhas, o Will é uma espada solitária. Quando o monstro solta seu sopro de fogo, ele revela seu verdadeiro poder. Will corta o ataque mágico com sua espada especial. O golpe de sua espada é como um raio, derrotando seus inimigos num instante. Quando a fumaça se dissipa, ele pergunta se Cian está ferida de alguma forma. Ele expressa sua frustração mordendo a língua e fazendo-a sangrar. Por outro lado, Edward bate na mesa com força total. Ele se recusa a acreditar que um garoto sem magia pode de alguma forma transcendê-la. Wokner tenta pará-lo, mas seus esforços são inúteis. Ao retornar à superfície, Will é repreendido pelo professor antes de receber os 10 créditos por derrotar o monstro. 5 anos antes, Will parecia ser o homem médio que não consegue se envolver em nenhuma ação. Os NPCs de fundo fofocavam sobre a falta de poder mágico de Will. Alguns acham que era apenas um boato, mas a maioria sabe que é verdade. Ele é apenas uma isca para atrair Elfaria a entrar na academia. No entanto, eles acham que ele deveria ser expulso, já que ela subiu a torre e se tornou a Madiovaner mais jovem. Ele caminha até o escritório do diretor com um olhar triste, dizendo a todos que este é seu último dia na escola. O professor Wokner está na sala como mediador entre Will e Cauldron, o diretor. Ela acena com sua varinha e lhe entrega uma espada feita de metal especial que pode cortar magia. Inesperadamente, uma nova vontade desperta nele enquanto ele corta todos os círculos mágicos lançados por Cauldron. Wokner fica tão surpreso com seu desempenho que suas pernas falham e sua boca fica aberta. Enquanto isso, Cauldron ri da coisa única que eles têm em mãos. Ela decide permitir que ele continue estudando na academia, apesar de suas limitações. Surpreso, Wokner repete o que ela acabou de dizer e pergunta se a idade está atrapalhando sua mente.
Ele lembra a ela que Will pode usar qualquer magia como Zero. Ela afirma que seus olhos ainda não estão prontos. De fato, ela nunca ouviu falar de nada antes. Will interrompe a conversa para bombardeá-los com perguntas. Ele pergunta se subir a torre será possível se ele estudar na academia. Com voz trêmula, ele pergunta se tornar-se forte pode ajudá-lo a se juntar à eufaria no topo da torre. Cauldron explica que seus sonhos se tornarão realidade, mas apenas se ele for diligente e firme contra experiências assustadoras. Só então ele poderá alcançar o topo da torre. Ele segura firmemente a espada, levando as palavras de Cauldron a sério. Depois que ele sai, ela pede para Wokner ficar de olho nele como um padrinho. Ela está ansiosa para ver a jornada de uma espada se transformar em uma varinha. De volta ao presente, Will sente o cheiro de chocolate na aula de Willy Wokner. A aula de hoje é sobre subir a torre, o que significa frequentar a academia superior. Só aqueles podem se tornar Maggiovaners na maior honra que um mago pode alcançar no topo da torre, Mercedes Scholes. Existem apenas duas maneiras de um mago obter esse rank. Primeiro, eles devem criar um novo tipo de magia não conhecida pela humanidade. Em segundo lugar, eles devem ganhar 72 mil pontos de crédito. Wokner revela que a maioria dos magos ascende com a primeira opção, enquanto há apenas uma minoria que pode ganhar 70 mil créditos. Neste ponto, sua classe não tem chance de se formar. Subir na torre é um sonho distante, e então ele vai treiná-los em uma aula suplementar, fazendo todos chorarem. Após as aulas, Will está como se sua alma fosse escapar do mundo mortal sem qualquer aviso. Colette não consegue acreditar que Wokner os pressionou a fazer suplementares. Ele a informa que Wokner os fez fazer exames simulados completos e os instruiu sobre os exames. Ela o lembra de que seus créditos de escrita estão no máximo, mas Will está ficando para trás por falta de talento em feitiços. No entanto, reprovar em uma matéria não significa que ele não deva estudá-la. Momentos depois, eles encontram Tia e seus capangas falando sobre ele derrotar um sentinela maligno. Ele explica toda a cena do início ao fim. O grupo acha que a posição de Kayan na academia alcançará os 3 estudantes mais talentosos. No entanto, ele sabe que tudo é apenas uma fraude. É como tirar fotos de um estúdio e dizer que é um jato particular. Para adicionar mais lenha à fogueira, ele vê Will e Colette passarem por ele. Ele atravessa a multidão, segurando-o pela gola. Ele quer saber como um pirralho sem talento como ele faz algo assim. Antes que ele possa terminar sua frase, Colette intervém, forçando-o a parar de intimidar os fracos. Por outro lado, Edward entra na sala do diretor para solicitar a expulsão de Will da academia. Ela não entende seus motivos para expulsá-lo quando ele concluiu com sucesso seu 6º e último ano. Por que ela deveria derrubá-lo assim tão longe no jogo? Como ele diz, a academia não precisa de um guerreiro que não seja um mago. Além disso, ele pode de alguma forma superar a magia sem usá-la. Ela abre o registro de desempenho anterior de Will, compartilhando suas pontuações escritas inigualáveis com Edward. Ela também acredita que sua pesquisa ilumina uma perspectiva única. Ele se destaca a tal ponto que chamar isso de mera excelência é insultante. Há muitos caminhos abertos para ele no futuro. A academia tem a responsabilidade de produzir estudiosos eruditos para aquele dia fatídico. Edward lembra-lhe que Will não se contentará com alguma posição de estudioso medíocre. Ele quer se tornar um Maggivander. Com isso, ela permite que ele teste Will à vontade. O conteúdo e o extremismo do teste ficam a critério dele. Ao sair, ela pensa consigo mesma que Edward conhece os Magivanders melhor. Ao mesmo tempo, Will esconde sua espada com a ajuda de Colette. Ela comenta que ele nunca muda. Ele leva o insulto como um elogio, claro. Além disso, os oficiais não permitirão que eles carreguem uma espada no campus, e seu colega de quarto, Rusty, não a emprestará sem algumas nozes. Mais tarde, na biblioteca, ambos estudam diligentemente sobre a Batalha de Garzaronço do Ano Mágico 344. Os anões eram uma raça de outro mundo que estavam irritados devido à exploração, excesso de trabalho e tratamento pior que os elfos. O exército dos anões era de 10 mil em comparação. A torre enviou apenas um mago. Colette se pergunta por que Will está estudando tanto quando suas notas nos exames escritos são perfeitas. Ele quer revisar tudo para garantir que nenhuma nota seja perdida. Além disso, Will entende o que os anões sentiram. A afirmação nunca desista dá a ele uma determinação que pode superar a magia. Ela imediatamente percebe que essa desculpa é do Wokner. Ele continuou tentando colocar sua ferramenta para funcionar e ainda está na fase de tentativa. Enquanto eles se divertem na biblioteca, Edward invade a privacidade deles, dizendo para reservarem uma sala. Deixando as bobagens de lado, ele pede a Will que venha sozinho para a sala de treinamento de feitiços. Ela não sabia que Edward tinha esse tipo de fetiches. A caminho do corredor, Edward lembra-lhe que está reprovando na aula de feitiços. Ele lhe dará uma aula particular, um reforço apenas para ele. Os dois ficam frente a frente com o silêncio no ar. Edward lança seu feitiço de relâmpago sombrio, destruindo uma área perto de seu pé. Ele diz que a missão de Will é acertar um golpe nele. Ele ganhará 5 créditos de trabalho mágico por completar sua tarefa. Caso contrário, ele será expulso, o que o deixará surpreso. Durante este tempo, Wokner bate na porta do diretor, respondendo à sua convocação. Depois de entrar, ele encontra um orbe gigante transmitindo ao vivo a partida de Will e Edward. Ela explica que Edward está fazendo um teste. Assim como ela valorizava o pedido dele para que Will continuasse estudando, ela deve considerar a preocupação de Edward com Will perseguindo uma ilusão. Wokner não tem problema com o teste, mas sim com a pessoa que está fazendo o teste. Cauldron força-o a falar o que pensa.
Ele revela que Edward é a coisa mais próxima de um Magvander. Claro, ele perdeu antes de se tornar um, mas isso não significa que ele não seja um ascendente. De volta ao salão de feitiços, Edward lança um feitiço de magia negra de baixo nível. No entanto, Will é incapaz de compreender o poder estranho do feitiço. Ele salta de lado, usando sua velocidade superior para dar um chute voador. Infelizmente, Edward lançou um escudo sobre si mesmo. Ele afirma que tentar quebrar um escudo mágico com a perna é risível. Ele o envia voando com um feitiço simples. Will mal consegue abrir os olhos neste momento. A velocidade de lançamento de Edward é tão rápida que ele consegue contra-atacar. Além disso, o último ataque foi fatal, fazendo-o cuspir sangue. Enquanto tenta se recompor, Edward declara que vai usar 2 feitiços. Suas chamas o queimam até as cinzas e seu escudo para parar seus chutes ridículos. Dito isso, ele lança uma série mágica, sobrepondo um círculo de conjuração várias vezes. Will percebe que ele vai atacar com uma rajada de chamas escuras. O ataque o atinge diretamente, empurrando-o alguns metros para trás. Ele percebe que vencer alguém como Edward sem sua espada é impossível. Felizmente, Colette está organizando seu armário porque não há nada melhor para fazer. Ela se pergunta como está a aula. Naturalmente, ela assume que Edward está forçando Will a fazer sexo oral nele, ou ele pode estar satisfazendo sua fetiche de spanking. De repente, Kiki chega na cena ferida devido às chamas escuras. Ele aponta para o armário de espadas, dizendo a ela que Will é perigoso. Enquanto isso, Edward afirma que Magvander é o auge da magia, enquanto suas habilidades não são nem sequer medíocres. Enquanto ele se aproxima do corpo sem vida de Will, ele o lembra sobre a Batalha de Garzaronço. Ele revela que os anões se rebelaram com um exército de 10.000. Ele pergunta a Will quantos magos foram enviados pela torre. Ele tenta se levantar e responder a pergunta, mas Edward pisa em sua cabeça, dizendo que havia apenas um mago. Apesar disso, Will não perde a esperança de vencer. Ele agarra a perna dele, forçando-o a se mover. Neste ponto, Edward está confuso quanto à nobre razão que Will guarda em seu coração que o impulsiona. Ele segura firmemente seu coração e diz que quer apoiar quem ele ama com todo o seu coração. Ele vai cumprir a promessa feita com Elfaria de assistir ao pôr do sol. Chocado até a morte, ele não pode acreditar que Will está tentando alcançar o auge da magia apenas por algum amor mundano. Mas ele não dá a mínima para o que Edward pensa. Nesse momento, Colette corre para a cena e lhe entrega a lâmina. Edward ataca com a intenção de matar, mas Will corta através do ataque. Ele lança uma chuva de feitiços. Em vez de fugir, mesmo com as mãos e pés tremendo, Will sabe que passar pelas chamas é sua única opção de vencer. Durante sua corrida, Will explica que há mais na Batalha de Garzaronço do que as pessoas sabem. O lendário comandante anão acertou o mago, fazendo-o reconhecer. A espada chegou a tocar a varinha, mesmo que por um segundo. Ele usa a fumaça do ataque para lançar um golpe poderoso, do ponto cego de Edward por cima. Seu poder é suficiente para quebrar o escudo e acertar um golpe. Edward não diz uma palavra, exceto recompensá-lo com 5 créditos de feitiço e vai embora. Por outro lado, Cauldron ri até perder o fôlego elogiando o poder de Will. 10 anos atrás, naquele dia, Elfaria estava indo para o Instituto Superior. Will a seguia como um perdedor. Ela se vira para ele, lembrando-o de que ele é a pessoa mais gentil do mundo. Isso é algo que ela sempre saberá. Dito isso, ela diz adeus e vira as costas para ele. Logo, o cérebro emocionalmente danificado de Will percebe que sua virgindade está indo embora. Ele promete nunca desistir de tentar escalar a torre. Ele definitivamente estará ao lado dela, mesmo que não haja mais poção mágica em suas bolas. Suas palavras rasgam o coração dela, mas Elfaria continua andando para esconder suas emoções de Will. Mas então, ele diz que eles assistirão ao pôr do sol juntos, fazendo-a parar. Elfaria não percebeu que ele se lembraria da promessa de infância. Ela se vira com lágrimas nos olhos, prometendo esperar por ele não importa quantos anos leve. Depois que ele sair, o professor Wuckner pretende dizer algumas palavras de consolo. No entanto, ele o ouve soluçando. Will faz uma promessa a si mesmo, dizendo que é a última vez que ele chorará alto com uma voz miserável. Atualmente, Will, o aprendiz dedicado sem talento, é um estudante autossustentável na academia. Ele acorda cedo para entregar jornais na área local. Os cidadãos começaram a gostar dele por sua ética de trabalho e atitude educada. Eles estão ansiosos para vê-lo voltar ao Janus Place para seu emprego de meio período. Ele rapidamente se apressa para entregar os jornais restantes e se dirige à academia. No caminho, Will tropeça nas escadas, derrubando todos os jornais. No entanto, ele faz uma manobra rápida para reunir tudo. Ele percebe que Elfaria Alvisvina está na capa por ter inventado uma nova magia. Com isso, ela inventou 12 feitiços originais, uma façanha que nenhum mago jamais alcançou na história. De repente, Will lê um pedido feito pela Academia Superior para coletar núcleos de gelo de caminhantes gelados. Inesperadamente, a cliente é a própria Elfaria, o que deixa ele super animado. Ele volta para o seu dormitório para pedir a Host alguns equipamentos mágicos novos. Ele conta animadamente sobre o pedido que Elfaria fez. Ela pergunta sobre as aulas, mas Will diz que não há nenhuma hoje. Ele vai visitar o quarto andar para coletar núcleos de gelo dos caminhantes de gelo. Para isso, ele precisa das ferramentas principais dela, que são feitas sob medida. Após coletar seus itens, Will parte para a masmorra. Ele revela que a grande ancestral, Rainha Maga Mercedes, disse que tudo veio das masmorras. Ela disse a uma geração futura para aventurar-se no desconhecido com conhecimento e sabedoria.
Ela queria que eles conquistassem o desconhecido ao longo de seu caminho. Segundo ela, tudo está conectado de cima a baixo. Nesse ponto, Will segue para o quarto andar. Lá, ele encontra metade da academia, que se masturba todas as noites com fotos de Elfaria, atirando por todos os lados. Ele então percebe Cheyenne detonando o caminhante do gelo para todos os lados. Seus capangas o elogiam como sempre, dizendo que ele é o melhor mago da cidade. No entanto, Cheyenne sabe que seu desempenho não é suficiente para alcançar o nível de Will durante sua luta com o Sentinela do Mal. Will sente sua sede de sangue transbordando como seus sucos, percebendo que não haverá monstros sobrando na área para ele. Ele corre mais fundo no quarto andar para encontrar poderosos caminhantes do gelo. Inesperadamente, Will encontra um monstro de baixo nível atacando uma jovem garota. Ele rapidamente entra em modo de batalha e mata o avestruz com vários golpes de espada. A garota não pode acreditar que ele acabou de usar uma espada em vez de magia. Iris se apresenta como a garota que muitas vezes morde mais do que pode mastigar. Por outro lado, Workner explica que criar seu próprio feitiço é uma grande conquista. É tão grande que o mago avança até o topo da torre sem mais requisitos. Toda a turma sabe que isso só parece fácil. No entanto, inventar um novo feitiço não é brincadeira. Rose quer saber sobre os pensamentos de Workner nas notícias desta manhã. Ele afirma que criar 12 feitiços originais a tornou a melhor maga da história humana. Ela pergunta se Colette está com ciúmes porque Will vai para a masmorra por Elfaria. Workner os repreende por causarem alvoroço enquanto a aula ainda está acontecendo, mas ela ainda está preocupada com as intenções de Will de entrar na masmorra. De volta à masmorra, ela pergunta se ele é o veterano do 6º ano que não pode usar magia, tornando-o o primeiro de sua época. Will acha estranho que alguém como Iris o chame de veterano. No entanto, ela quer respeitar a pessoa que acabou de salvar sua vida. Ela quer ajudar a cumprir a ordem da Academia Superior e ajudá-los a impedir que o céu caia. Will revela que Iris não está exagerando em suas alegações. O céu sob o qual eles estão não é real. É apenas uma barreira no céu mantida pela magia poderosa dos Magia Vanders. Segundo a lenda, o mundo será mergulhado na escuridão novamente quando o céu cair. Esse é o dia em que a calamidade estará sobre eles. Eles estão aprendendo a ordem não porque todos admiram os Magia Vanders, mas porque querem ajudá-los a manter a barreira funcionando. No caminho, Iris menciona que já encontrou Elfaria uma vez antes. Um dia, ela estava cercada por uma horda de monstros, prontos para devorá-la. Nesse momento, oferecer seu corpo era a única opção, mas Elfaria a salvou no último momento de ser devorada. Depois, elas conversaram sobre muitas coisas, como garotos e as maneiras com que eles tentam se aproximar. Com isso, ela dedicou sua vida a Elfaria. Ao ouvir sobre a encomenda, ela ficou tão animada que, sem querer, aventurou-se profundamente no quarto andar. No entanto, depois de olhar em volta, percebe que a maioria dos estudantes já limpou a área. Mesmo seu feitiço de busca não consegue captar nada na área. Ao mesmo tempo, Will se ajoelha e começa a observar a área. Iris, uma usuária de magia, não consegue entender o que ele está fazendo. Ele afirma que os caminhantes de gelo deixam estilhaços de gelo ao andar. A maioria deles tem entre 0,8 e 1,6 km de largura. No entanto, este é o dobro do tamanho. Isso significa que há um de tamanho colossal à frente. Iris não consegue entender como uma costa não mágica pode descobrir tais detalhes quando seu feitiço de busca não está funcionando. Ele explica que a magia é ótima e tudo, mas não é absoluta, especialmente na masmorra. Ele pode igualar os usuários de magia com conhecimento, sabedoria e experiência. Iris fica chocada ao saber que a experiência pode ser um fator na sobrevivência. Quando essas palavras saem de sua boca, um gigante caminhante de gelo salta da caverna e o ataca. Will é forçado a pular para o lado com Iris. O caminhante de gelo solta um grande bocejo, congelando a área ao redor. Iris sabe que Frost Rex é uma subespécie avançada da linhagem do Caminhante do Gelo. É um monstro que vale 6 pontos de crédito. Ao mesmo tempo, o monstro ataca com seu sopro de gelo, congelando tudo em seu caminho. Will carrega Iris para fora do caminho e diz a ela para ficar em um só lugar. Ela diz para ele não agir de forma imprudente, pois o monstro é muito forte para ele. Ataques físicos não funcionam no monstro. Este é o motivo pelo qual o monstro é conhecido como o assassino de anões. A única maneira de derrotá-lo é usar magia de longo alcance. Caso contrário, o monstro vai congelá-lo até a morte. Will diz para ela não se preocupar, pois ele já derrotou esse monstro muitas vezes. Ele salta para o ataque, fazendo o monstro soltar seu ataque de sopro mais uma vez. No entanto, Will habilmente desliza por baixo do monstro para aproveitar seu ponto cego. Sem saber onde ele está, o monstro lança um ataque rápido no teto da caverna, esperando que ele seja atingido pelos escombros. Iris é forçada a se salvar dos escombros e se abrigar atrás desta parede. Ela vê Will aproveitando a fumaça e os escombros para esconder seus movimentos. Ele corre habilidosamente para trás do monstro e lança o item mágico nele. Ele então vai para frente e para trás, enrolando-o com uma corda apertada. O monstro constantemente lança ataques de sopro, mas Will continua enrolando o fio em volta dele.
Ele sabe que ataques físicos não funcionam nele, já que a única fraqueza do Rex de gelo é o fogo. E como explosivos também envolvem fogo, isso significa que Will pode derrotá-lo com facilidade. Ele acende o fogo que viaja ao redor de seu corpo e enfurecendo-se em chamas. No momento em que o fogo atinge os explosivos, faz com que o monstro se queime até virar cinzas, dando-lhe uma vitória perfeita. Depois, os fios da ferramenta mágica de Ward recolhem automaticamente, tornando-a uma ferramenta mágica com criatividade. Iris fica chocada com o desempenho dele no campo de batalha e se pergunta como seria na cama. Ela fica toda sombria e malvada ao avaliar os poderes dele. Como se vê, o novo talento é algo completamente diferente. Há uma grande diferença entre os rumores e a realidade. Mas relatar essa descoberta é o verdadeiro problema. De repente, Will conta a ela sobre encontrar o núcleo, o que completa a missão deles no quarto andar. No topo da torre, Iris caminha no corredor avaliando seus talentos com mais detalhes. Ela percebe que Will compensa a falta de poder mágico com criatividade e engenhosidade. Sem mencionar, seu senso de batalha é algo que só pode ser obtido com uma experiência tremenda. Ela solta o cabelo e conclui que Will não é de fato um mago, mas um guerreiro muito talentoso. Antes de entrar na sala principal, ela pede desculpas por interromper. Lá dentro, ela pede um momento do tempo dos Magvanders. Ela pergunta se sua presença na sala os está incomodando. Carrot Wiseman assume um tom condescendente, afirmando que é apenas a reunião insignificante que a faz se arrepiar. Eles geralmente estão ocupados evitando que a barreira seja violada e que o mundo seja destruído. Zio afirma que os anfitriões celestiais fora da barreira estão apenas observando-os pacificamente do outro lado. Ele está preocupado que eles não tenham os números ou a força para lutar contra eles diretamente. Eleanor menciona que eles precisam de mais imagens de elite para o dia fatídico. Eles não podem permitir que o lore se torne realidade. Zio vai direto ao ponto, perguntando como estão as coisas do lado do observador. Ela encontrou alguém que vale a pena dedicar seu tempo. Ela revela que surgiu uma perspectiva interessante em sua busca. Ele não pode usar magia, mas é um guerreiro impecável. Alguns dos Magvanders recusam instantaneamente essa ideia, mas Zio treinará qualquer um, desde que sejam bons. No final, eles decidem esperar até o próximo grande festival de magia, esperando que os talentosos se destaquem das massas, e deixem os menos habilidosos para trás. A Academia de Magia Regardon tem condições para se qualificar para o Instituto Superior. Candidatos normais devem obter 7.000 dos 12.000 pontos de crédito totais na academia para avançar. Esta é a única condição absoluta para se tornar um Magvander. No salão de treinamento, os estudantes devem derrotar golems de pedra para ganhar créditos e praticar feitiços. Cheyenne lança sua magia de fogo característica Crimp Serve para aniquilar os golems. Colette usa os destroços de seu ataque junto com magia de terra Sterviola para esmagar seus inimigos até a extinção. O professor anuncia que ambos passaram no teste, Cheyenne com 9.889 créditos e Colette com 7.340 de pontuação de crédito. Enquanto isso, Will está ocupado desviando do ataque do golem. Sem sua espada, ele não pode fazer nada contra isso. Ainda assim, ele instintivamente se aproxima de lado e se prepara para dar um soco nas entranhas. Os outros alunos à margem que adoram dar palpites perguntam o que ele está fazendo. Eles não acreditam que um estudante da Academia Mágica estava planejando dar um soco. Eles dizem para ele usar suas varinhas. Esses insultos do lado distraem Will, dando ao golem uma chance de varrê-lo para longe. Isso dá a eles ainda mais chances de zombar dele. Esses bandidos descrevem toda a situação novamente, dizendo que não esperam nada menos de alguém que só aprende com livros e é um eterno fracasso. Depois de uma rápida risada, todos dirigem sua atenção para Lehana Owenzus, uma das 3 melhores da academia. Ela lança Sagios Leo, criando flechas de raios. Ao mesmo tempo, o elfo, Wignall Linder, lança magia de vento. As flechas de Lehana perfuram a armadura do golem, tornando sua mobilidade inútil. Ela então lança simultaneamente outro feitiço incrível para destruí-lo. Enquanto isso, o feitiço de Wignall é mais elegante. Cria um redemoinho, destruindo seu alvo sem misericórdia. Em seguida vem o terceiro membro, Julius Rinneberg, com mais de 10.000 créditos, entra na competição com sua magia de gelo. Ele silenciosamente lança suas rosas geladas que se enraizam na armadura do golem. Momentos depois, à medida que a flor floresce lindamente, todos os golems são transformados em gelo. Inesperadamente, ele também congela os golems que eram destinados a testar outros candidatos. Neste momento, Lehana percebe que tanto Julius quanto Wignall perderam o contato. Ele a lembra de que a festa está se aproximando, e por isso perder o contato não é uma opção. Julius se aproxima deles e declara sua intenção de guerra. Ele espera que os dois aceitem um presente dele antes disso. No entanto, Wignall corta a rosa em pedaços com golpes de vento. As coisas não param por aí enquanto Lehana desconta sua raiva lançando um raio. Will percebe que esses 3 certamente avançarão para o reino superior. No entanto, suas chances são quase nulas, pois sua pontuação de crédito está um pouco acima de 5.000. Os 3 passam por ele e Júlio diz para ele ficar fora do seu caminho. É nesse momento que um dos alunos afirma que eles serão recrutados no grande festival de magia. Isso faz com que ele perceba que já é aquela época do ano. No refeitório, Colette bate a comida na mesa, dizendo que Will deve participar do grande festival de magia. Ela pensa que avançar nos créditos apenas com escrita e prática não o levará a lugar nenhum.
Além disso, os olheiros no Grande Festival Mágico escolhem indivíduos pelo talento, e não pelo histórico de crédito. Will concorda com o raciocínio dela. No entanto, ele sabe que todos estão tentando mudar as coisas com essa chance única, então todos estão com sede de vitória. Ele explica que várias competições são realizadas no Grande Festival Mágico. Não só isso, grandes magos descem da torre para buscar novos talentos. Apesar da hesitação dele, Colette acha que essa é a única chance dele avançar para a Academia Superior. Ela me lembra que há grandes facções lá em cima. A varinha do Senhor dos Raios, Torcias Faz, a varinha do Elfo Assustado, Elif Cannon, a varinha do Imperador das Chamas, Incindia Barham, a varinha da Donzela do Gelo, Albus Vina, e a varinha do Soberano da Luz, Mystérias Noah. Ela afirma que a vida dele estará resolvida se uma das 5 facções o escolher. Isso também lhe dará uma chance de mostrar seus verdadeiros poderes e mudar a opinião das pessoas sobre ele. Ele realmente aprecia que ela se preocupe com ele. No entanto, ele acha que sua participação no grande torneio de magia apenas tornaria isso um evento esportivo comum. Além disso, as coisas que aconteceram há 2 anos ainda o assombram. Colette sabe que o 50º Festival de Magia foi considerado o pior de todos os tempos. Will diz que superar essas memórias tem sido difícil para ele. Mais tarde à noite, perto do vestiário, eles encontram alunos praticando para o grande festival de magia. Colette enfatiza bastante esse ponto, afirmando que olheiros de outros departamentos também estarão selecionando alunos no festival. Ele pode garantir outras partes se os olheiros da torre não o escolherem. No entanto, Will já disse a ela que isso não vai acontecer, ele não pode usar magia. E é isso. Por falar nisso, ela esquece que ele já participou do torneio e segue seu dia. Momentos depois, ela percebe um feitiço de barreira na porta de alçapão. Ela poderia facilmente quebrar a barreira pela força. No entanto, o estrondo chamaria a atenção de todos. Inesperadamente, Kiki usa suas habilidades para desmontar a barreira sem fazer barulho, revelando escadas que descem. Eles encontram uma operação de jogo clandestina realizada por membros de segunda linha. Colette não consegue acreditar que eles estão conduzindo uma operação onde o professor não presta muita atenção. Inesperadamente, eles encontram Cian no evento, assistindo quietamente de cima. Ele grita com Will por invadir sua privacidade. De repente, Colette se interpõe entre eles, dizendo para ele calar a boca. Agora Will pergunta a ele sobre seu propósito, já que ele não está apostando. Seus 2 capangas falam, dizendo que Cian não faria nada disso. Não é como se ele estivesse preocupado com a diferença entre ele e os 3 primeiros. Além disso, a ideia de eles o ignorarem nunca passou pela sua mente, nem por um instante. Neste ponto, Cian lhes diz para calarem a boca antes que o deixem nu na frente da garota. Colette brinca dizendo que ele tem medo de deixar o destaque passar para outra pessoa. Cian afirma que suas pontuações de crédito são quase comparáveis às 3 melhores. Ele só perdeu alguns créditos na escrita. Ainda assim, ele tem trabalhado duro desde aquele incidente com Will, e assim, suas habilidades mágicas são comparáveis às deles. Mas ele não entende por que diabos seus lábios estão se movendo e se explicando para eles. Depois de terminar a aula de poções, todos fecham seus livros querendo escapar da prisão. Will acorda Kiki para ir embora. Ao mesmo tempo, Colette o impede e pergunta se ele está livre para o dia. Ela quer explorar a masmorra com ele. No entanto, Will se desculpa, pois ele precisa completar seu turno na taberna da Dina. A taberna dela fica na área de favela, onde os anões explorados vêm diariamente para beber seu álcool. Os sons das suas risadas fazem Will trabalhar lá todos os dias. Dina prepara algumas refeições e pede a Will para servi-las. Os anões estão bastante tranquilos com Will neste ponto, especialmente Donna, que recebe jornais entregues em mãos por ele todos os dias. Ele sente pena de Will por trabalhar duro todos os dias. Ele lembra a ele que alguém com seu talento mágico não pode conseguir nenhuma bolsa de estudos. Donan sabe que o grande festival de magia está se aproximando. Ele diz a Will que sua situação será muito melhor se ele estiver nisso. Nesse momento, Dina diz a ele para parar de conversar e voltar ao trabalho. Ela acha que seu amigo está trabalhando muito mais do que ele. Inesperadamente, Roast está ajudando Will com a correria do jantar. Ele acidentalmente esbarra nela e pede desculpas por colocá-la em tanto trabalho. Embora ela ache que trabalhar sem magia é uma experiência nova, isso a faz entender como as pessoas do outro lado vivem. Momentos depois, Dina pede a ele para trazer alguns outros temporários como Roast, mas os anões acham que Will merece um aumento, pois ele trabalha 2 vezes mais. Na área de lavagem, Roast menciona que Will recebe um salário baixo de Dina. Ele provavelmente pode pedir ao professor Wecker um emprego melhor. Ela tem certeza de que ele vai arranjar algo. Will sabe disso também, mas incomodá-lo mais do que já fez não é o seu estilo. Ainda assim, há mais do que o salário. Ele adora trabalhar com os anões. O incrível trabalho árduo deles ganha seu respeito eterno. Uma colher cai da torre de pratos, forçando-o a se abaixar e pegá-la. Naquele momento, Julius entra na taberna com seus capangas. Ele imediatamente detesta a atmosfera do lugar. Mas o seu lacaio afirma que essa é a única taberna aberta na cidade. Nesse momento, Will encontra seus olhos. Ele não acredita que o incompetente trabalha lá. Ele ri muito de que o incompetente está se encaixando com os anões mal-cheirosos. Donan quer prestar respeito a ele pelos insultos a Will, mas os outros anões o impedem, sabendo das consequências. Julius adota um tom condescendente ao falar com Donan. Ele pergunta o que é aquele olhar nos olhos dele. Ele não hesita em lembrá-los de que são imigrantes de outro mundo. Ele diz para ele se lembrar do seu lugar.
Infelizmente, Donan não pode dizer nada porque ele não tem direitos. Mudando de assunto, ele se senta como se fosse o dono do lugar. Durante este tempo, Will explica que os anões migraram para o mundo deles quando os anfitriões celestiais destruíram o deles. Julius continua falando no mesmo tom, mesmo quando pede comida e bebida. No entanto, Will ignora e continua explicando que os anões são menosprezados, ao contrário da nação élfica. No mundo deles, a magia é a autoridade suprema. Se um anão tocasse nos elfos, seu status neste mundo seria diminuído. Ele pensa que os feijões são cultivados em solo infértil, que os anões cultivam com sua sabedoria. Seu suor é prova de seu trabalho duro, sem fim, nas condições mais difíceis. Ele afirma que essas não são coisas para serem ridicularizadas, nem mesmo por um dos 3 melhores da Academia de Magia. Ainda assim, Julius não dá ouvidos a uma coisa. Ele ri dos sem talento que batem no pé do anão por algumas moedas. Ele coloca o pé na mesa, dizendo que está chamando-os de olhos doloridos. Ele então chuta o prato de feijão, cai na sua camisa, mas Will se recusa a piscar na situação. Seu olhar irrita os 2 capangas, fazendo-os se levantarem de seus assentos para lhe dar uma lição. Inesperadamente, Will os agarra pelo colarinho e os joga na mesa. O impacto faz com que as bebidas caiam no rosto e cabelo de Julius. Ele nunca foi humilhado assim há um tempo. Julius usa suas habilidades mágicas, congelando tudo com sua magia de gelo. Will tenta desviar dos ataques, mas onde ele pisa, os picos de gelo o alcançam. Eventualmente, ele é forçado a quebrar o gelo com o pé descalço. No entanto, Julius o empurra de volta contra a parede, congelando seus membros. Ainda assim, o olhar em seus olhos não muda, o que o faz mudar de ideia. Ele decide que congelá-lo em uma taverna não é divertido. Ele quer derrotá-lo no grande festival mágico e deixá-lo na academia quando perder. Will aceita o desafio e diz que pedirá desculpas a Donan após perder. No dia do festival, Will senta-se ociosamente no camarim, preparando-se para as batalhas que se aproximam. Ele ouve o anúncio do diretor através do microfone. Ela começa a competição com uma famosa citação da fundadora, Mercedes. Ela aconselhou-os a treinar, competir e dominar suas habilidades nesta competição, permitindo que avancem à torre. Com isso dito, o grande festival mágico começa, acompanhado por fogos de artifício. O líder dos batedores do Fire Action ordena que seus homens fiquem atentos. Eles devem observar tudo até o último detalhe. Na primeira corrida, Lehana voa pelo céu, deixando todos na poeira. Ela passa pelos obstáculos com grande precisão, chamando a atenção de seus colegas de classe. Palm Snook, um estudante do 6º ano na academia, está impressionado ao ver sua velocidade. Ele prevê que ela vai ganhar a corrida desta vez, destruindo as esperanças e sonhos de todos. Seu amigo Flip Marteau concorda com sua previsão e lembra que Miss Perfect está no topo da cadeia alimentar por uma razão. Os exploradores percebem que a Princesa da Terra não está competindo no torneio este ano. Enquanto isso, todos os outros exploradores estão trabalhando duro para anotar cada detalhe. Cauldron os nota trabalhando duro para encontrar o candidato perfeito. No entanto, o pessoal da torre não perdeu tempo em selecionar seus candidatos. Iris lembra de que há outras associações de magos fora da torre que estão procurando candidatos de qualidade. A disputa entre eles será uma competição própria. Enquanto isso, o comentarista anuncia que Miss Perfeita venceu a corrida aérea pela 2ª vez consecutiva. Ela reina como a líder de todos os tempos nesta academia. Cauldron acha estranho que Iris já esteja saindo. Ela tem seu próprio trabalho como batedora. Além disso, há um certo veterano para quem ela quer torcer. Por outro lado, os capangas de Cyan desejam-lhe boa sorte para o próximo jogo. Eles podem torcer por ele à margem, mesmo que não tenham se qualificado para o festival. Cyan afirma que negar o pedido de uma garota não está em seu sangue. Inesperadamente, Colette usou todo o seu charme, dizendo que Kian era o único que se juntaria à sua festa. Além disso, ela expressou sua culpa pedindo-lhe que baixasse a guarda. Ele fica feliz que Colette finalmente entenda que passar mais tempo com ele é melhor do que desperdiçar a vida com o figurante. Ele corre para o vestiário para ter um tempo a sós com ela. Infelizmente, ao arrombar a porta, ele descobre que Will já está presente na cena com ela. Ele não entende por que o pau-mandado está sentado com eles. Colette lembra que foi ela quem pediu para ele se juntar à festa. Para participar da competição Crown Attack, um grupo precisa de um total de 21.000 pontos de crédito. Simplificando, ele foi usado e jogado fora como papel higiênico. Ele não entende por que Will está participando de uma competição de alto nível como a Crown Attack. Pouco depois, Júlio passa por trás do Ciano, mas o ignora completamente. Ele percebe que Júlio e Will estão focados um no outro. Cian sente a mesma humilhação de antes. Ele está determinado a mostrar a todos que não é um merda para ser deixado de lado. Logo, Mike, o comentarista, se apresenta e cumprimenta o público. Seu co-comentarista é o professor mais odiado da academia. Ele deseja enfiar um feitiço na bunda da víbora, conhecendo o histórico de Edward com os alunos. No final, Edward ameaça matá-lo se ele não calar a boca. Nesse contexto, Mike pede à facção élfica para fazer sua magia na arena. Eles criam diferentes terrenos, começando pelo vulcão, pântano, zona de ermos, pradaria e floresta. Ao contrário das outras competições, o ataque à coroa é disputado por equipes de 3. Cada equipe começará fora da zona de ermos para chegar ao estádio.
Quem chegar primeiro ao estádio e pisar na coroa ganhará a competição. No entanto, isso é tão fácil quanto parece, os alunos não apenas enfrentarão condições difíceis das específicas, mas também enfrentarão armadilhas armadas pelos professores. Mike lembra a todos que esta é a competição de mais alto nível em todo o Grand Magic Festival. Todos os olheiros ficam de olho na concorrência porque todos os candidatos de primeira linha estão no campo de batalha. Mike também revela as estatísticas emprestadas do clube de apostas clandestino da escola. Wignall e Julius são os favoritos para vencer este ano. No entanto, desta vez há um detalhe único. Aparentemente, o Esquadrão 6, incluindo Cian e Colette, juntou-se ao sem-talento da academia, Cian. Todos riem dele por participar da competição mais alta. Todos eles acham que o rato de biblioteca ficou louco. O professor Workner quer que ele reconsidere participar do torneio. No entanto, Will afirma que vencerá esta batalha de qualquer maneira. Assim que a batalha começa fora da Terra devastada, milhares de golems surgem do chão para formar uma parede. Eles são o primeiro obstáculo que os alunos devem superar. Para a surpresa de todos, Will corre em direção a eles sem uma arma. Os estudantes acham que ele está suicida, já que seus socos foram pouco eficazes na sala de exame de feitiçaria. Will pede a Colette para lançar seu feitiço e aumentar a potência de suas manoplas mágicas. Ele utiliza o poder do feitiço e o impulso para romper a parede de golems como se fossem peças de dominó. Neste ponto, todos na arena estão de boca aberta. Mike nem consegue acreditar que o que estão vendo é real. Por outro lado, o professor Workner sabia que isso ia acontecer eventualmente. Enquanto isso, Colette explica que Will usou sua manopla mágica para atacar os golems, o que definitivamente não é contra as regras. Depois de ver sua performance, Cian se lembra do dia em que Will o salvou da masmorra. Ele se sentiu enojado quando o pior aluno da escola teve que intervir e salvá-lo. Desde então, que anda em treinado dia e noite até que seus membros parem de funcionar. Falando francês, ele queria se tornar o mais forte de sua academia. No entanto, mesmo agora, Will conseguiu superá-lo. Entre todo o tempo, Mike anuncia que o Esquadrão 6 está liderando para entrar nas Terras Ermas. A zona está cheia de torres automáticas que usam magia da Terra para lançar pedras em alta velocidade. Colette o alerta sobre um próximo tiroteio, forçando Will a socar o chão com as mãos nuas para criar uma parede. Depois disso, Colette lança um feitiço de terra para conjurar várias espadas, já que é a sua arma preferida. Will pega a espada enquanto corre para frente. Em vez de diminuir a distância, Will lança as espadas, destruindo os alvos como um pedaço de bolo. Alguns dos alunos acham que Will só consegue lutar por causa da magia de Colette. No entanto, o professor Edward comenta que Will se move como um veterano de masmorras. Seu vasto conhecimento e experiência permitem que ele faça movimentos eficientes quase como um reflexo natural. Infelizmente, uma das espadas não consegue destruir o alvo e corta o penhasco abaixo da armadilha. Ele de repente cai no chão e se prepara para disparar seu tiro. Mas antes que isso pudesse acontecer, o Will pega a última espada e a destrói com um golpe. As outras equipes avançam apressadamente para a zona de terras áridas com medo de ficar para trás de Will. Infelizmente, a pressa deles os leva a muitas armadilhas, terminando a jornada antes mesmo de começar. Agora todos se perguntam se o Will vai ficar em primeiro lugar no ataque à coroa. As torcidas e o barulho da multidão irritam Julius de uma forma indescritível. Ele pergunta aos amigos se houve uma grande surpresa no torneio. Seus companheiros de equipe revelam, hesitantes, que Will e seu time estão na liderança. Neste ritmo, eles certamente conquistarão o primeiro lugar. Julius ri da situação, ansioso para encontrá-lo em batalha. Ele deixa seus companheiros de equipe para trás, afirmando que sua força sozinha é suficiente para derrotar Will e sua equipe. Enquanto isso, Will e seus colegas de equipe entram na floresta, que por acaso é a última zona da competição. Infelizmente, eles encontram uma armadilha de feitiço de primeira linha criada por ninguém menos que o próprio Viper Sensei. Não se preocupe, Will cava ao redor dos círculos mágicos, os arranca do chão e os aponta para si mesmo. Isso destrói facilmente a armadilha, permitindo que eles avancem. Neste ponto, Mike, que deseja ter apostado em Will, quer saber a opinião de Edward sobre suas armadilhas sendo destruídas mais rápido do que as armadilhas anteriores. Ele não diz nada além de um pequeno estalo de língua, provando que está chateado. Isso foi suficiente para Mike e o resto dos alunos que queriam ver este dia chegar. De volta ao campo de batalha, Will está ansioso para atravessar a zona de floresta antes que as outras equipes cheguem. É de conhecimento geral que a zona próxima ao estádio é a mais mortal. Outras equipes emboscam seus oponentes para ganhar vantagem. Ele quer obter a vantagem do terreno antes que Julius chegue para matá-lo. Enquanto ele avança, um ataque mágico repentino passa por ele e congela as árvores ao fundo. Inesperadamente, Julius aparece na cena do nada. Will fica surpreso ao ver que ele venceu seu esquadrão na corrida. Ele se preocupa com seus companheiros de equipe escondidos nas árvores, esperando para emboscá-lo no momento certo. No entanto, Julius avança na ofensiva, conjurando várias flechas de gelo, mas antes que ele pudesse atacá-los, Cheyenne ativou suas chamas, evaporando todo o gelo na área. Ele leva alguns minutos para lançar um dos feitiços de chamas mais poderosos já conhecidos pela humanidade, Iflan Verdelion. Colette percebe que Will está no caminho do ataque.
Ela diz para ele fugir, mas já é tarde demais. Um momento antes do ataque atingi-lo, ela lança uma barreira de terra protetora ao redor dele para protegê-lo do ataque. O feitiço de Cheyenne é tão poderoso que todo o estádio começa a tremer. Felizmente, graças ao escudo de Colette, o Will consegue sobreviver ao ataque. No entanto, ele não sabe o que acabou de acontecer. Naquele momento, ela entende que o ataque foi direcionado tanto a Will quanto a Julius. Ela quer saber quais eram as intenções dele com aquele último ataque. Cheyenne afirma que tem seguido todas as ordens dela como um bom rapaz, mas agora é hora de recuperar seu pagamento. Ele desafia Will para uma luta mano a mano, desconsiderando a competição. Will fica chocado por sua decisão, mas ele nem espera por seu consentimento. Enquanto isso, Julius cria uma barreira de gelo entre eles. Ele ataca Colette do nada e seus gritos chegam a Will do outro lado. Cheyenne ataca, forçando-o a se defender. No entanto, a pegada sem jeito faz a palavra cair de suas mãos. Will tenta acalmá-lo, dizendo que não é hora de brigar entre si, mas Cheyenne o aconselha a se apressar e pegar a espada antes que vire torrada. Mesmo depois de Kian destruir metade da floresta e quase incendiar Will, ele não conseguia entender o que havia acontecido nos minutos anteriores. Ele ainda está ali, se perguntando se foi atacado ou algo assim. Enquanto isso, Kian diz a Julius para sair do caminho antes que sua bunda seja assada. Colette sabe que Will está prestes a lutar contra Julius. Ela tenta fazê-lo ver a razão, no entanto, Kian está farto de ser o bom rapaz. Ele seguiu todas as exigências de Colette até agora, mas isso termina aqui. Agora mesmo, ele quer lutar com Will. Ele o desafia para uma briga, mas Will não consegue entender o que está acontecendo. Ele os lembra de que estão no meio do grande festival de magia. Ele pergunta seus motivos para desafiá-lo. No entanto, Kian ataca sem responder suas perguntas, forçando-o a recuar. Cheyenne afirma que ele é um insulto aos seus olhos e ouvidos. Ele não precisa de um motivo para esmagar alguém como ele. Ao ouvir isso, até Colette se pergunta sobre a origem de tanto ódio por Will. Ela quer que eles parem de brigar, mas naquele momento Julius lança um feitiço de gelo, criando uma parede entre eles. Nesse ponto, ela não consegue acreditar que ele sobreviveu a um ataque frontal de Kian. Sem perder tempo, ele a ataca e os gritos alcançam Will do outro lado. Ele se preocupa com a segurança dela, distraindo-a do inimigo à sua frente. Irritado, Kian ataca-o com um feitiço de chicote para captar sua atenção total. Will não pode fazer nada além de desviar os ataques. No entanto, os ataques dele jogam sua espada alguns metros para trás. Will ainda tenta parar a luta sem sentido entre eles. Ainda assim, Kian está apenas focado em matá-lo. 10 anos atrás, logo após Eufaria sair da academia, as pessoas começaram a intimidar Will. Elas costumavam colar um bilhete nas costas dele afirmando que ele não tinha valor, sem talento. Cheyenne costumava odiar os outros garotos por intimidá-lo. Assistir Will era absolutamente deprimente para ele, e assim ele queimou o bilhete com mágica de fogo. Cheyenne o convida para se tornar seu subordinado para evitar ser intimidado. No entanto, ele não lhe dá atenção por um segundo. Cheyenne estava chateado por ele não se importar, e assim ele o força a virar e encará-lo. Inesperadamente, Will diz a ele para deixá-lo em paz. Seu olhar sem vida e raivoso faz Kian fazer nas calças. Ainda assim, ele se recusou a desistir dele. A partir daquele dia, ele começou a desprezá-lo por tudo. No presente, ele continua lançando feitiços após feitiços contra Will antes que ele possa pegar sua espada. Felizmente, ele consegue desviá-los todos no último instante. Ele pergunta se vai ficar pulando como um animal só para sobreviver. Ele abre os braços e o desafia a atacar de frente. Will o lembra que estão no mesmo time. Com sua espada fervendo de vermelho, Will fala sobre suas responsabilidades. Ele precisa cumprir sua promessa ao Sr. Donin e aos outros. Para atingir esse objetivo, ele não pode lutar com ele agora. Apesar da explicação dele, Julius não quer ouvir seu raciocínio. Ele simplesmente irá transformá-lo em cinzas se Will se recusar a lutar. Neste ponto, ele se pergunta se lutar contra ele é sua única opção. Na arena, Mike comenta sobre o desenvolvimento estranho na competição. Ele lembra a todos que a equipe 6 estava na liderança, mas o surto de Kian estragou tudo. Com Edward sendo um especialista, ele afirma que lutar entre colegas de equipe está fora de questão. Considerando os princípios fundamentais da competição da coroa, os escoteiros que desceram da torre vão marcar severamente contra este surto. Mike respeita sua análise especialista da situação, mas seu sorriso o deixa extremamente assustado.
Assim como Edward definiu, os olheiros veem Cian Ulster como nada mais que um garoto de escola. Eles desconsideram todas as suas conquistas passadas como se fossem lixo. Até mesmo Host está na ponta da cadeira, se perguntando o que acontecerá em seguida. De repente, Iris, a aluna do ano abaixo que consegue fazer amizade com qualquer um, pede permissão para se sentar. Depois de se sentar, ela começa a torcer por Will, o que surpreende Rusty. Ela não acreditava que Iris fosse do tipo que gostasse de alguém em particular. Iris revela que alguém lhe contou sobre Will antes de descer da torre. A princípio, ela não prestou muita atenção nele. No entanto, por algum motivo, ela está interessada nele. Rusty menciona que Cian também é muito popular e por isso, Will está chamando a atenção de todos. Iris percebe que algo está estranho no tanque. Nesse momento, ela confessa seu amor por Will, embora tenha certeza de que Colette também está apaixonada por ele. De volta à arena, Colette corre para o outro lado da parede, sabendo que é a única que pode impedi-los de lutar. No entanto, Julius a provoca por mostrar suas costas. Ele afirma que sua atitude piegas não condiz com o título de Princesa da Terra. Colette não gosta que a chamem por esse nome. Ela o adverte para não dizer isso novamente, caso contrário ele se arrependerá. Mesmo assim, Julius ignora o aviso dela e continua a atacar. De repente, vários Júlio começam a aparecer em todos os lugares no campo de batalha. Até mesmo Mike está confuso sobre o que está acontecendo. Julius faz uma visita a Wignon, mas sua aparição não o pega de surpresa. Em vez disso, ele devolve o presente de flores de antes, lançando-lhe um feitiço de vento por baixo. Ele descobre que Julius aprendeu um feitiço de clone usando tecnologia pertencente a uma Madja Vander. Ainda assim, os batedores elfos da torre não estão impressionados com sua demonstração de poder. Ela afirma que ele não excede nem falha em suas expectativas. Mas isso não é problema dela. Ela só quer voltar para a torre e ser reclusa novamente. Enquanto isso, um dos capangas de Cian se pergunta quem venceria entre Julius e Wignon. Ele acredita que o Esquadrão 6 teria vencido se Cian não tivesse saído do roteiro. Ele não entende o que aconteceu com ele. No entanto, o outro capanga sabe como Cian se sente em relação ao Will. Claro, tentar expulsá-lo da academia foi um pouco demais, mas ele sabe por que Cian está irritada com ele. Enquanto esses pensamentos atormentam o público, Will está intrigado com suas próprias perguntas. Ele não consegue entender por que Cian está obcecada com o traseiro dele. Todos os alunos o intimidavam sem motivo. Ele conhecia suas próprias limitações e se reconhecia como um fracasso. Por isso, ele queria que todos o deixassem em paz. Ele não tinha tempo para lidar com os personagens secundários. Seu foco estava apenas no topo da torre e em se reunir com Elfaria. De repente, Cian lança um feitiço de alto nível para invocar um falcão guardião feito de fogo. De repente, o guardião começa a atacar Will do nada. Mesmo sem entender o feitiço, ele pensa que cortar a asa criaria uma abertura. No entanto, seu plano falha quando o falcão passa por uma regeneração em alta velocidade. Ele o ataca de múltiplos lados ao mesmo tempo, forçando-o a bloquear com as mãos nuas. Will sabe que guardiões são geralmente usados para defender seu invocador ou ganhar tempo até que a invocação esteja completa. Mas por alguma razão, o guardião de Cian pode atacar de múltiplos lados, o que não faz sentido. Will consegue bloquear o ataque, mas a impressionante exibição do poder mágico de Cian deixa todos maravilhados. Até Edward não pode acreditar que Cian tenha tamanha proficiência com magia de fogo. Os batedores da facção do Imperador das Chamas não conseguem acreditar no que estão vendo. Eles estão impressionados com a habilidade de Cian em usar magia de alto nível e invocar um guardião ofensivo. Um dos colegas escoteiros informa-lhe que Cian é o próximo na linha para se tornar o chefe da família Ulster. Ele é um dos melhores alunos, mas fica atrás de Lehana, Julius e Wignon. Apesar disso, o escoteiro principal acha que ele rompeu sua casca. Assim que pensam que um pintinho recém-nascido emergiu de seu ovo, a pessoa se transforma em um falcão e surpreende a todos. Eles imediatamente planejam relatar essa descoberta ao Imperador das Chamas. Will também reconhece que Cian ficou mais forte. Ele até provoca Will, perguntando se é só isso que ele tem. Ele afirma que não era tão inútil quando derrotou o Sentinela Maligno na masmorra. Ainda assim, ele não entende a razão por trás de sua raiva. Naquele momento, Cian pergunta se ele ainda não está zangado depois de ser tão ridicularizado por todos. Ele pergunta se ele não está furioso por sofrer tanto bullying. Ele explode, afirmando estar furioso com todos.
Ele perdeu a conta de quantas vezes quis se vingar dele. No entanto, agora não é hora de lutar entre si. Ele deve lutar e derrotar Júlio. Naturalmente, Cian fica frustrado por ainda estar pensando em lutar contra Julius. Só de vê-lo já o enfurece profundamente. Ele lutou sem desistir, mesmo sem ter nenhum talento. Ainda assim, ele olhou para todos ao seu lado. Cian exige que ele olhe para ele. Ele não vai tolerar sua ignorância por mais tempo. Will não sabia que ele olhava para ele de tal maneira. No entanto, no fundo, ele queria que Cian o reconhecesse. E como agora é esse o caso, Will está preparado para lutar contra ele com todas as suas forças. Finalmente, Cian está animada que ele está levando isso a sério. Ele começa a lançar um dos feitiços mais poderosos de seu arsenal. No entanto, Will não está preocupado com a magia dele. Ele já viu sua sincronia, tornando fácil contra-atacar. Cian lança 2 feitiços ao mesmo tempo, mas ainda assim ele viu seu caminho. Em vez de se defender contra seu ataque, Will decide pular no feitiço de destruição. Conhecendo o caminho do feitiço, ele pode facilmente contra-atacar. Cian fica chocado ao vê-lo tomar essa abordagem. Com isso, ele se aproxima para atacá-lo a queima-roupa, mas logo percebe que é o fim da luta deles. Inesperadamente, Colette aparece na cena e lança um feitiço de terra entre eles antes que seu ataque atinja Cian. Sem conseguir parar, Will bate na parede e cai. Ambos ficam chocados ao vê-la chegando para parar a briga com uma roupa queimada. Will está confuso sobre o que aconteceu com Júlio. Ela deu uma surra nele. No entanto, ele de repente desapareceu da vista dela. De repente, Cian grita com Colette por aparecer com uma roupa dessas. Ele afirma que é ilegal para uma nobre solteira aparecer em tal estado. Ela assume a culpa por ter queimado toda a aldeia até as cinzas. Ela então desvia sua atenção para Will. Ela o lembra de sua missão de lutar com Júlio. No entanto, Cian diz que ninguém pode ficar no seu caminho, nem mesmo Colette. Naquele momento, ela informa a ele que foi ele quem atrapalhou. Eventualmente, Will a cobre com seu casaco e agradece por parar a briga. Isso a faz queimar de emoções. Antes de sair, ele assegura a Cian que terão uma briga de verdade no futuro. Enquanto isso, Mike e o resto da plateia se perguntam quem será o primeiro a entrar no estádio. Logo, o Esquadrão 9, liderado por Julius, entra no estádio sem nenhum arranhão em seus colegas de equipe. Mike percebe que eles vão ser os vencedores este ano, já que ninguém está aqui para detê-los. Isso significa que todas as suas economias apostadas no Wignall serão perdidas. De repente, Will voa para dentro do estádio usando seu equipamento especial de cabos, chocando todos os presentes na cena. Em modo sério, ele desafia Julius para uma luta na frente de todos os olheiros, deixando-o animado. Então você acha que Will pode vencer o Julius? Compartilhe sua opinião nos comentários. Isso é tudo para a parte de hoje. Inscreva-se, deixe um gostei se você quer uma continuação e confira o próximo anime na tela.